Coisa mais preciosa que você já ganhou na sua vida? Estamos falando de bens realmente. Você já ganhou uma joia? A maioria de nós, a única coisa preciosa que tivemos aí é a aliança de ouro, não é? Você já teve uma pedra preciosa? O que você faria se ganhasse aí um montão de joias? Me lembro que no Tocantins, o apóstolo esteve lá esses dias, tem uma jazida ali perto de Paraíso do Tocantins, de rubi, de safira, né, que é verde, é safira? Então, safira. Esmeralda verde, obrigado, de esmeralda. E então um dia um irmão me mostrou o quanto ele tinha dessas esmeraldas. Tinha todo um painel, tinha todo um livro com cada uma sendo lapidada, sendo colocada. E aí teve um outro caso de um irmão que pegou um monte de esmeralda, só a pedra, e ele nunca tinha lidado com aquilo, e ele então colocou na mão de um homem para vender, de um corretor. Depois de ter passado algumas semanas, o vendedor devolveu para ele e disse: olha, não consegui vender, eu quero te devolver a safira. E ele pegou e guardou. Passado alguns meses, ele achou um comprador. Quando ele foi levar as esmeraldas verdes para vender, descobriu que o antigo vendedor tinha trocado por vidro verde, tinha dado o golpe. Quando nós temos algo muito precioso, nós precisamos guardá-lo e temos que ter muito cuidado para guardar isso. E geralmente, diante de uma joia, nós temos muito medo de perder essa joia. E eu quero nessa manhã compartilhar uma palavra com os amados, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, porque fala também de uma história de um casal chamado Ananias e Safira. Obrigado, pastor Lucas. E em cima desse texto, eu quero falar sobre algumas lições que podemos ter da preciosidade de Safira, não é? E o que devemos guardar com todo o temor. Na verdade, vamos começar lendo do capítulo 4, do versículo 32 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Você encontrou? Diga graças a Deus. Me ajude acompanhando então a leitura. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido significa filho da exortação, era um levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, um campo, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do seu preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formasse este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Um grande temor sobreveio todos os que isto ouviram, e levantando-se os jovens cobriram o morto, transportando para fora o sepultaram. Passado um espaço de quase umas 3 horas, entrou também sua mulher, mas não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro:
Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos cercastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram-na junto com o seu marido. Houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Graças a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que nos alimenta, que nos faz, meu Deus, andar segundo a tua vontade e a tua vontade. Meu Deus, fala conosco nesta manhã, nos ensina, meu Deus, as preciosidades da tua palavra, e a ti seja a honra, a glória e o louvor para sempre, em nome de Jesus. Eu tenho pregado nesses dias sobre Atos dos Apóstolos. O Senhor tem movido o meu coração. E Atos, embora o nome seja Atos dos Apóstolos, dizem que o mais correto seria Atos do Espírito Santo, porque é um livro que fala sobre o agir do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Eu gosto de destacar isso porque, sem dúvida nenhuma, o personagem mais importante de todo o livro é o Espírito Santo. É Deus atuando de maneira real, viva, verdadeira, de maneira intensa no meio do seu povo, no meio da igreja. Mostra aqui a formação e o começo da igreja e de como o Senhor usou aqueles primeiros homens para que a sua palavra ela fosse propagada em boa parte do mundo conhecido naquele tempo. Aqui no capítulo 4, no final do capítulo 4, no início do capítulo 5, já havia se passado cerca de uns 5 anos depois da ressurreição de Jesus. Talvez por volta do ano 38, a gente não tem como precisar muito, mas já havia um tempo que havia se formado a igreja. De modo que o povo, havia uma grande unção no meio daquela igreja, ainda assim eram formados pela sua imensa maioria de judeus, que viviam aqui, nesse caso, na cidade de Jerusalém. Muitos sinais, prodígios, maravilhas eram feitas por intermédio dos apóstolos. Milhares de pessoas se convertiam. No primeiro pregação de Pedro, 3.000. Depois, numa segunda pregação, o número subiu a praticamente 5.000. E assim, a obra do Senhor, ela se expandia ali naquela cidade. Em alguns lugares ela saía de maneira bem tímida. Ela ainda iria explodir, digamos assim, de Jerusalém e atingir ali a boa parte do império, naquele tempo no Império Romano. Mas aqui era o começo de uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja que amava a Deus. Na primeira parte do texto, no capítulo 4, a gente mostra um mover do Espírito Santo dentro do coração das pessoas, que levava a igreja a cuidar daqueles que eram seus, a viver como uma comunidade muito preocupada com a necessidade de cada um. E isso, sem dúvida nenhuma, já era um mover do Espírito Santo, aonde dizia que as pessoas não tinham o que eram propriamente seu, e sim a necessidade do outro. Que eles olhavam as necessidades e aqueles que tinham casas e campos vendiam e entregavam como oferta para que a necessidade do irmão fosse suprida. Há quem diz que eles faziam isso porque achavam que Jesus voltaria a qualquer momento, mas há um princípio, e onde eu mais me apego, é que isso era um mover do Espírito Santo daquelas pessoas que, como o próprio texto diz, possuíam casas, possuíam campos, ou seja, eles tinham mais do que necessitavam. A pessoa tinha 2 casas e de repente ele se perguntava: por que eu preciso de 2 se meu irmão não tem nenhuma, está passando fome? E naquele tempo realmente a situação de muitos irmãos, e se você lembrar e você for a Israel um dia, e você vai, diga amém, você verá que as casas naquele tempo eram todas muito simples e a vida das pessoas era muito pobre e as dificuldades eram muito grandes, especialmente com órfãos e viúvas.
E os irmãos então que viviam naquela comunidade, que se reuniam, ao ver alguém passando por uma necessidade, ele dizia: mas eu tenho mais do que uma casa, eu tenho mais do que um campo, eu tenho mais do que eu preciso, e estou vendo o meu irmão sofrendo aqui, eu vou ajudá-lo. E assim eles faziam, movidos pelo Espírito Santo, movidos em seu coração em prol da comunidade. Aqui nós já temos uma primeira lição que nós precisamos cobrar sempre na nossa vida como igreja, porque igreja sempre tem o sentido maior de comunidade. Vivemos num tempo muito interessante, porque as pessoas estão muito mais preocupadas consigo mesmas do que com o próximo. Elas estão tão preocupadas consigo, que elas vêm para a igreja e elas dizem: eu estou preocupado comigo, eu quero receber, eu quero para mim. Ele não está preocupado nem mesmo em dar. Chega ao ponto dele dizer: eu sou a igreja, eu posso ter Deus da minha forma. Ele esqueceu do que é o sentimento, o mover do Espírito Santo de viver em comunidade, em olhar o outro e querer servir o outro. A gente não vem para a igreja simplesmente para receber. Para ser igreja é necessário olhar o próximo e também se doar ao próximo. Nós vivemos num tempo tão estranho, porque às vezes as pessoas dizem do mandamento de Jesus, do maior mandamento de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. As pessoas dizem assim: olha, então primeiro, para você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Jesus não estava dizendo isso, ele estava dizendo o que ele quis dizer, que você precisa amar mais o próximo do que a si mesmo. É você não preocupar tanto consigo, mas se preocupar muito mais com o outro. A capacidade humana hoje de até inverter aquilo que Jesus... Não estou dizendo que você não tem que se preocupar com você, mas o mandamento é exatamente esse, de pensarmos no bem comum, na vida em comunidade, de olharmos uns para os outros, de sermos igreja, cuidando uns dos outros, olhando as necessidades dos outros mais do que a nós mesmos. E se tivermos condições, nós temos que ajudar. Era um sentimento muito forte, movido pelo Espírito Santo. Não era nada imposto, não era nada obrigado. A vida levava isso, a comunhão com Deus levava isso, o sentimento de vida com Deus levava isso, esse pensamento de que Jesus poderia voltar a qualquer momento levava a isso. E se você assistiu aquele filme, A Lista de Schindler, não é? No final do filme ele ganha um anel de ouro, porque ele tinha salvo lá quase 1000 judeus, e ele olha então aquele anel de ouro e diz: olha, para que isso? Para que eu ter esse anel? Eu poderia ter salvo uma pessoa com esse anel. Para que eu tenho esse carro? Eu poderia ter salvo 4 pessoas com este carro. E ele descobre que o valor das pessoas, da vida, salvar as vidas, ajudar as vidas, é muito mais do que a riqueza que tinha. E assim era esse mover que existia na igreja daquele tempo. E a Bíblia conta aqui uma história a respeito de Ananias e Safira. No capítulo 5 ele começa dizendo: mas um certo varão chamado Ananias com Safira e sua mulher. É interessante que o capítulo 5, aqui a gente tem um exercício de interpretação bíblica, porque ele começa com mais, e o mais, não é, professora Lucimar, é uma conjunção adversativa. Conjunção, ela liga, está dizendo, se referindo ao texto anterior, ela está mudando aqui o sentido, está falando de um casal, mas se referindo a um fato anterior, e o fato anterior era de um homem chamado Barnabé, José, chamado pelos apóstolos de Barnabé. Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Era um homem de Deus, se tornou colega do apóstolo Paulo, na verdade se tornou o discipulador do apóstolo Paulo. Ele apresentaria o apóstolo Paulo para os apóstolos, ele ensinaria o apóstolo Paulo, ele colocaria o apóstolo Paulo na igreja de Antioquia, faria com o apóstolo Paulo a primeira viagem missionária.
Era um homem de Deus, cheio de fé, cheio de unção. O texto um pouco mais à frente vai dizer isso. Ele era levita e possuía um campo. Isso é muito curioso, porque se você lê no Antigo Testamento, o levita, na verdade, não podia possuir um campo. Mas aqui nessa tradução diz que era uma herdade, talvez fosse uma herança. Mas ele sabia que, como levita, ele não poderia ter nenhum tipo de propriedade. Assim mandava os levitas do Antigo Testamento. E ele então, movido por essa compaixão, por esse poder de Deus, vende aquele campo, era a única herdade que ele tinha, e pega todo aquele dinheiro e leva aos pés dos apóstolos. Ao fazer aquilo diante da comunidade, isso gerou uma grande comoção. As pessoas, não que Barnabé buscasse isso, mas os apóstolos deram um nome para isso. Olha, isso é filho da exortação, homem de Deus. Que atitude boa, que atitude honrada. Viu a necessidade, vendeu o campo que tinha. Não era aquilo que lhe sobrava, era tudo que tinha, porque a vida dele naquele momento ele estava consagrando para a obra de Deus. Me lembrei, apóstolo, quando estava estudando desse texto, quando o senhor falava como o senhor saiu do trabalho, da família, porque foi assim, vendeu o campo que tinha, o negócio que tinha na família. Não quero mais nada, minha vida é ser pastor. Então deixou tudo que tinha, vendeu tudo, eu agora quero ser pastor. E eu creio que esse era o sentimento de Barnabé. Deixou todo o campo, a herdade, vou dar isso para quem precisa. Era um mover de Deus no coração dele, um chamado de Deus na vida dele. E eu agora quero servir a Deus por completo. Fez isso de coração, fez isso sem qualquer tipo de segundas intenções. E aquilo foi visto como um ato de fé, um ato nobre diante de Deus. Eles chamaram ele filho da exortação. Olha, esse aí tem uma palavra de Deus sobre a vida dele. Eu acredito que, tento aqui imaginar, o texto não fala que esse foi um momento muito especial, a igreja reunida, Barnabé chegando de maneira tímida, entregando ali a oferta, e Pedro perguntando: mas essa oferta é muito grande. E ele disse: como assim? Não, eu vendi o campo que eu tinha, e nossa, olha só, e a igreja dá glória a Deus, o povo aplaude. Barnabé fica assim meio tímido, não queria essa publicidade, mas disseram: está aqui um homem de Deus. Creio eu que naquele momento, e aí entra o capítulo 5, havia ali um casal que ficou ali observando e disse: rapaz, que legal, hein? Que oferta boa. Chamaram ele de filho da exortação. Vamos fazer uma coisa semelhante? Nós temos aí muitas propriedades. Ananias conversa com Safira. Ananias é um nome hebraico que significa Deus ajudou, Deus é bom, ajudado por Deus. Safira é safira mesmo, uma pedra preciosa. O casal de crente, fiel a Deus, estavam ali. O texto do capítulo 5 liga com o capítulo 4, então possivelmente eles tiveram talvez a mesma intenção. Vamos vender uma propriedade. Observe bem que o texto usa o artigo uma, que é um artigo indefinido, dizendo que, deixando entender que talvez eles tivessem mais do que uma. E eles então fazem uma proposta. Chega para Pedro e diz: olha, eu vi o exemplo de Barnabé, nós também vamos vender uma das nossas propriedades e vamos ofertar tudo na casa de Deus. Viu, Pedro? Vi que vocês bateram palma aqui, viu o que Barnabé fez, nós queremos. Olhou e disse: olha, nós vimos e observamos toda essa coisa boa que foi feita, que aconteceu, e Barnabé serviu para a gente de exemplo e de motivação. Nós vamos ofertar também, vamos pegar o preço do campo e fazer tudo. Talvez o preço do campo que eles tivessem fosse bem localizado, e eles calculavam que valeria, sei lá, 100 mil reais, não é? Moeda daquele tempo era outra, era em shekel, como é nos dias de hoje. Talvez valesse 200 mil reais, era uma boa oferta.
maior até mesmo do que Barnabé. E Pedro disse: não, tudo bem, se é isso que motiva o coração de vocês. E eles saíram então para vender. Buscaram um corretor, buscaram um, buscaram outro. E alguém então viu o terreno deles e disse: olha, eu pago, vocês querem vender? Quero, então eu pago 500. Eles tinham intenção de vender por 200. Pago 500, pago 1.000, R$1 milhão. E eles disseram: puxa vida, não sabia que valia tanto. Que coisa, hein? E aí eles tiveram uma ideia. Assim: olha, nós estávamos pensando que ia valer uns 200, e ele agora deu 1 milhão. Vamos vender por 1 milhão, entregar 500, e a gente fica com 500, e a gente vai receber o que Barnabé recebeu e muito mais. Vamos sair muito melhor na fita, e vamos ainda ficar com dinheiro no bolso, dá para a gente comprar outro terreno. Algo semelhante foi feito. E assim eles chegaram para entregar. Ananias chegou para depositar aos pés dos apóstolos, diz o versículo 3. Naquele momento, isso foi só ele e a mulher que chegaram em acordo. De repente, uma coisa incrível acontece. Disse Pedro a Ananias, aquele a quem Deus tinha ajudado: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste ao homem, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. A palavra foi muito forte. Ao chegar, Deus deu uma palavra de revelação para Pedro, que enxergou uma radiografia profunda do coração de Ananias e o confrontou na hora. Por que você está fazendo isso? Por que você está mentindo ao Espírito Santo? Por que você está com essa motivação equivocada? Por que você não ficou com dinheiro? Por que você está querendo enganar? E naquele instante, e o texto aqui nos deixa entender que ele sofreu um infarto fulminante e caiu aos pés. O temor foi tão grande, o susto foi tão grande dele ter escondido aquilo. Algumas lições nós podemos tirar aqui. A primeira delas, no versículo 3, é que a pessoa, mesmo sendo crente, Satanás está rondando. Mesmo uma pessoa que ora a Deus, teme a Deus, às vezes, se ele não está cheio do Espírito Santo, Satanás enche o coração dele com outra coisa. Satanás também enche o coração de crente com outras motivações. Deus olha a motivação do nosso coração. Podemos esconder de todos, podemos falar às escondidas, mas Deus conhece verdadeiramente. E existem motivações que na verdade são satânicas, ainda que pareçam religiosamente e aparentemente boas. Até mesmo o bem que nós fazemos com a motivação errada é errado diante de Deus, e Deus conhece. Você pode ter o seu coração cheio de intenções malignas, cheio de palavras e ensinos satânicos no coração. As pessoas podem dar lugar a motivações diabólicas, mesmo frequentando a igreja, estando na igreja. As pessoas podem tentar mentir ao Espírito Santo, mesmo frequentando a igreja, estando na igreja e servindo a Deus. Ainda há lugar, deixa lugar para que o diabo te use. As pessoas acham que podem mentir a Deus. Ele não entendeu a verdadeira essência de Deus. Pedro aqui diz de maneira forte: mentiste ao Espírito Santo. Pessoas estão mentindo para Deus, ou pelo menos achando que mentem, achando que podem esconder a sua vida com seus erros, que podem viver uma vida aparente diante de Deus, uma coisa lá fora, uma coisa na sociedade, dentro da igreja outra. Ele acha que Deus não sabe o que você faz em oculto. Ele acha que a igreja é uma coisa, meu trabalho é outra, a escola é outra, minha família é outra. Isso não tem nada a ver. Acontece que isso nós vemos que não é verdade. Você está tentando mentir ao Espírito Santo.
Se aplicarmos isso em toda a nossa vida, você pode ficar com a sua vida, porque ela é sua, ela te pertence, você tem o direito de viver sua vida do jeito que você quiser. Mas se você diz que entregou a sua vida para Jesus, você tem que entregar totalmente, não apenas uma parte, senão você está mentindo ao Espírito Santo, ou pelo menos tentando. Isso foi muito forte. Deus conhece a verdade do nosso coração. A consagração que devemos ter diante do Senhor é como diz aquela canção, pastor Lucas: entrego tudo a ti, e não entregamos de metade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. É todo mesmo, não é todos não, é todo, tudo. E não significa uma parte. Quando nós temos motivações erradas e achamos que isso é agradável aos homens, e achamos que estamos enganando a Deus, que Deus não se importa, Deus vê, Deus se importa, e cada um terá o seu juízo. Achamos que podemos mentir ao Espírito Santo, ter o coração cheio de mentira. Temos que tomar cuidado. Ao cair morto naquele lugar, e isso não acontece sempre, graças a Deus por isso. A gente talvez tivesse uma dificuldade se todos aqueles que não tivessem temor, mas aqui morreu. Não foi Pedro que o matou, não houve aqui a palavra de Pedro, foi a presença de Deus de maneira forte, poderosa. Foi o susto, foi a angústia daquele homem, que na verdade já estava morto com a sua motivação errada. Quando a pessoa faz o bem, querendo receber elogio, a motivação está errada. E até o bem, nesse sentido, diante de Deus, acaba sendo mal. Mentistes a Deus, e isso provocou temor. O versículo 7 diz que depois de 3 horas chega a sua mulher, Safira. Safira, um nome muito de pedra preciosa. Mulher preciosa, mulher boa, abençoada, serva de Deus. E ao chegar ali, Pedro a pergunta da mesma forma: por quanto vocês venderam? Vocês venderam por 500? Foi isso que vocês venderam? Ela: foi, ó, meu marido já entregou ali a oferta, Pedro. Foi por 500 mesmo, 500 mil reais, ó, não se esqueça, mais até do que Barnabé, né? Que nome que o senhor vai me dar aqui agora? O senhor já vai falar? O senhor já contou para todo mundo aí que nós demos 500, foi 500, ó, vendemos, a gente achava que valia 200, 500 mil, $500 mil, Pedro, foi, bom, né? Vai ajudar muita gente, né? E aí, vai nos dar aí alguma homenagem? E a homenagem de Pedro foi: porque você entrou em contrato para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta dos que sepultaram seu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta, sepultaram junto ao seu marido. A expressão muito curiosa que o texto usa aqui é a palavra tentar ao Espírito Santo, em outras traduções, provar o Espírito Santo. Como Jesus disse em Mateus, no capítulo 4, quando foi tentado pelo diabo, e que Satanás disse: salta do templo, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos para te guardar de todo mal. E Jesus responde: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa expressão remete a Deuteronômio capítulo 6, quando o povo tenta a Deus em Massá ou Meribá, no Antigo Testamento, quando achavam que Deus não podia dar água, e eles então contenderam com Deus. Era uma contenda. Colocar Deus à prova era achar que Deus não era capaz de fazer, de dar água. Deus não é capaz, ou Deus não se importa, ou Deus não tem força, ou Deus não está vendo o que eu estou fazendo. Você está provando a Deus, botando Deus na prova. Você acha que Deus não vê o que você está fazendo? Você acha que Deus não viu o seu coração? Você acha que conseguia enganar o próprio Deus? Você acha que Deus não sabe todas as coisas? Você está tentando botar Deus em prova, porque você tentou o Espírito Santo, provou o Espírito Santo. Você ficou louca, mulher. E aí ele libera, aqui assim ele libera uma palavra. Ele entendeu que havia um juízo de Deus naquele instante. Ele disse: do jeito que seu marido morreu, esses jovens aí vão te sepultar.
E assim Deus fez o mesmo juízo sobre aquele homem cair sobre aquela mulher. A pedra preciosa caiu naquele instante, se tornou de esmeralda, se tornou caco de vidro, de safira se tornou agora pó da terra. Tentar a Deus. A razão aqui que nós podemos colocar na nossa vida é o mesmo sentido. Tentamos a Deus quando achamos que Deus não se importa com as nossas motivações, e Ele se importa. Que Deus não está vendo além da nossa aparência, Ele está. Lembra quando Davi compareceu perante Deus? Eliabe foi se apresentar diante de Samuel, e Samuel diz: eis aí um novo rei, porque ele era alto, forte e bonito, e Deus diz para ele: passa de mim, porque eu rejeitei, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o coração, o homem vê a aparência, e o Senhor vê também as motivações, o que está dentro do coração do ser humano, além da própria aparência. E assim aquela mulher também caiu morta. Na verdade, ela já estava morrendo quando as motivações são erradas. Quando nós deixamos e damos lugar para que Satanás encha o nosso coração de mal, perdemos a motivação correta do amor a Deus, do serviço a Deus, das coisas a Deus. Na verdade, começamos a morrer também espiritualmente. Quando não entendemos que a nossa vida deve ser movida pelo amor a Deus, pela gratidão a Deus, porque nós precisamos de Deus. Saiba, meus amados, um versículo que nós consideramos muito, João 3,16, diz por que Deus cuida de nós. Ele diz: foi porque Deus amou. Sabe a maior motivação de Deus? Amor. Amor. É porque Ele nos ama, não é porque Ele precisa de você, não é porque você puxa o saco dele, não é porque você é bonitinho, é porque Ele te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E isso tem que gerar uma coisa em nós, que é outra palavra que acontece aqui em pelo menos 3 lugares, a palavra temor. Nosso coração precisa de temor, porque diz o texto no verso 11: e houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Temor a Deus, porque Deus sabe das nossas motivações e da nossa verdade. Há bem pouco tempo atrás, você tinha somente 2 categorias de pessoas. Você tinha ou era o crente ou era o desviado. Você não tinha outra categoria. Ou você é crente ou você está desviado. Ou você serve a Deus ou você não serve. Esses dias eu ouvindo um podcast, o cara disse: não, está aqui o fulano, ele é evangélico não praticante. Já criamos uma 3ª categoria de gente. Hoje você tem crente desviado e o evangélico não praticante. É aquele que vem à igreja de vez em quando. Um termo que nós usávamos para os católicos que se batizavam, que só ia na igreja de batismo e casamento. Agora parece que esse fenômeno maldito está aí no meio dos corações também, evangélicos que acham que pode viver apenas de aparência. Deus conhece verdadeiramente as nossas motivações, o que está profundamente no nosso coração. E devemos viver a Deus com temor, pensando na comunidade, pensando na igreja como um todo, e nos entregando a Deus de todo o nosso coração. Temor a Deus precisa vir. Deus se importa sim, Deus sabe sim. Você não está mentindo para o homem. Quando você chega e diz que está tudo certo, você está mentindo ao Espírito Santo. Você precisa ser verdadeiro diante de Deus. Se você tem dificuldades, tem pecado, confesse a Deus, busque a Deus, se arrependa, vá a Deus de verdade, seja sincero diante de Deus. Não tente viver uma vida de aparência, você está mentindo ao Espírito Santo. Quando você diz: Deus não vai se importar se eu fizer isso aqui porque todo mundo faz, não tem problema. Não, Deus não se importa, Deus não se importa, Deus não vai se importar, Deus não vai levar isso em consideração. Você está tentando o Espírito Santo. Você está colocando Deus à prova. Tenha temor de Deus no seu coração. Tenha temor por estas palavras que vocês ouviram aqui.
Deus mata. Mata. Deus é amor, mas mata. Deus é juízo também, por amor, justiça, fogo consumidor. Isso tinha que dar um mínimo de temor em nossos corações. Que todos que ouçam isso criem temor, ganhem temor no coração. Não foi só sobre os que estavam, não foram só sobre os que viram, também sobre os que ouviram. E hoje você ouviu essa história, que Deus se importa com a sua vida como um todo. Consagre a Deus de verdade. Entregue-se totalmente a Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Não minta para si mesmo, não minta para o Espírito Santo. Se você chegar para mim e disser: ô bispo, eu estou aí, sou crente, o que você falar eu acredito. Sou temente a Deus. Deus conhece verdadeiramente o seu coração. Não minta, não tente o Espírito Santo. Tenha temor, viva a vida com todo temor. Fique de pé. Eu vou pedir aos obreiros que nos ajudem agora com a ceia. Eu quero que você ore nesse instante. Esse é um momento, porque a palavra de Deus diz: examine, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. É o melhor momento. Examine o seu coração, as suas motivações lá dentro da sua alma. Ame a Deus acima de todas as coisas. Salmo 139 diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Feche os seus olhos e fale isso com Deus agora. Senhor, quais são as motivações do meu coração? Se entregue a Ele agora por completo, por amor. Diga a Deus: Senhor, eu quero te servir, quero estar contigo. Não quero simplesmente cair morto a qualquer momento, porque minha vida não te pertence. Fale com Deus nesse instante. Se entregue a Ele, renove os pactos, a aliança com Deus. Peça a Ele: Senhor, temor no meu coração. Confesse a Ele as suas falhas. Seja sincero e verdadeiro. Fale para Ele: Senhor, não quero estar morrendo nos meus pecados. Me ajude, Senhor. Seja sincero, seja verdadeiro. É seu, são problemas que você tem. Não tem problema, não tem problema. Ele vai te ajudar. O que Deus não quer é você viver uma vida falsa. Seja sincero com as suas lutas, seja sincero com seus valores e diga: Senhor, eu quero andar no temor, eu quero sair do pecado, eu quero sair do mal. Meu Deus, me leva para uma vida além de aparência. Me perdoe, Senhor, me perdoe. Clame por misericórdia, que o Senhor tem te dado chance. Oh, meu Senhor, Santo Espírito que está nesse